Naquela noite chuvosa em Lisboa, Miguel ouviu um estrondo na porta da frente e, ao abrir, encontrou João, seu melhor amigo de infância, ensopado e com os olhos vermelhos, confessando que havia beijado outro homem pela primeira vez na vida. O choque foi imediato. João, o heterossexual convicto, casado e pai de família, desabou no sofá, tremendo, enquanto Miguel, gay assumido há anos, tentava processar a revelação que ameaçava desmoronar não só a amizade deles, mas todo o equilíbrio frágil de suas vidas. Eu não sei o que fazer, murmurou João, e Miguel sentiu um aperto no peito, sabendo que aquele momento marcaria o início de uma tempestade inevitável. Miguel, um professor de história de 28 anos, vivia sozinho num apartamento modesto no Bairro Alto, onde as ruas estreitas ecoavam com fados melancólicos à noite. Ele havia saído do armário aos 20, enfrentando a rejeição inicial da família conservadora em Porto, mas agora, 8 anos depois, tinha uma vida estável, com amigos que o apoiavam em um círculo social progressista. João, por outro lado, era o oposto. Aos 30, engenheiro civil bem-sucedido, morava num subúrbio tranquilo com a esposa Ana e o filho pequeno, Tomás, de 4 anos. Eles se conheceram na escola primária em Cascais, onde cresceram jogando futebol nas praias e compartilhando segredos de adolescentes. Mas enquanto Miguel explorava sua identidade, João seguia o caminho esperado: namoro com garotas, casamento aos 25 e uma carreira sólida. A amizade deles resistira ao tempo, com jantares familiares e viagens ocasionais, mas agora, com aquela confissão, tudo mudava. João explicou, com voz entrecortada, que o beijo acontecera numa conferência em Coimbra. Ele conhecera um colega, Ricardo, durante um painel sobre engenharia sustentável, e após drinks no bar do hotel, uma conversa profunda sobre frustrações pessoais levou ao momento impulsivo. Foi como se algo dentro de mim se quebrasse, disse João, evitando o olhar de Miguel. Eu sempre soube que havia algo errado, mas ignorei. Agora, Ana está grávida de novo, e eu não posso. Eu não posso destruir tudo. Miguel ouviu em silêncio, seu coração acelerado. Ele próprio sentira atração por João anos atrás, mas enterrara isso para preservar a amizade. Agora, via o amigo lutando com os mesmos demónios que ele enfrentara, mas com apostas muito mais altas, uma família, uma reputação na sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e machismo. No dia seguinte, Miguel acordou com uma mensagem de João: preciso de ajuda para processar isso. Podemos conversar mais. Eles se encontraram num café discreto em Alfama, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao som de turistas. João parecia exausto, com olheiras profundas. Eu amo Ana, mas isso me assombra desde a adolescência. Lembro de olhares para garotos no vestiário, mas sempre neguei. Miguel, tentando ser o amigo leal, aconselhou cautela: você precisa refletir sozinho primeiro. Não tome decisões precipitadas que machuquem todos. Mas internamente, Miguel questionava: e se João estivesse apenas confuso? Ou pior, e se isso reacendesse sentimentos antigos nele? A conversa terminou com João prometendo silêncio, mas Miguel sabia que o segredo já os unia de forma perigosa. Semanas passaram, e a tensão crescia. João começou a visitar Miguel com mais frequência, sob pretextos como ajudar com o computador, ou discutir um projeto. Ana, ocupada com a gravidez, não desconfiava, mas os pais de João, devotos católicos de uma vila no Alentejo, notavam sua distração em ligações familiares. Miguel, por sua vez, lutava com sua consciência. Apoiar João significava encorajá-lo a explorar sua identidade, mas isso poderia levar à destruição de um casamento. Uma noite, durante uma discussão acalorada, João admitiu: eu acho que sou bissexual, ou gay. Mas como digo isso para minha família? Meu pai me deserdaria. Miguel sentiu uma pontada de empatia misturada à raiva, porque João esperara tanto. Ele próprio pagara o preço da honestidade, perdendo contato com parentes distantes. O conflito interno de João se intensificava. No trabalho, ele evitava Ricardo, mas os pensamentos o consumiam. Em casa, sorria para Ana, mas à noite, pesquisava anonimamente sobre orientação sexual, lendo fóruns em português sobre homens casados em crise. Miguel, vendo o amigo se deteriorar, sugeriu terapia, mas João recusou. Em Portugal, todo mundo conhece todo mundo. Se vazar. A pressão social era palpável. Em 2026, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, comunidades rurais e famílias tradicionais ainda estigmatizavam a homossexualidade. João temia perder o emprego numa firma conservadora, ou pior, a custódia de Tomás. Um dia, durante um almoço, Miguel confrontou: você está me usando como muleta. Decida o que quer.
João rebateu, você não entende. Você é solteiro, livre. Eu tenho responsabilidades. Aquela briga marcou o primeiro racha. Miguel se sentiu traído, como se sua própria jornada fosse minimizada. Mas no fundo, ele se preocupava com João, sabendo que a repressão poderia levar a algo pior, como depressão ou decisões impulsivas. A tensão entre Miguel e João escalou quando Ana, sem saber, convidou Miguel para um jantar familiar. Você é como um irmão para ele, disse ela ao telefone, com voz alegre apesar da fadiga da gravidez. Miguel aceitou, mas ao chegar à casa moderna em Oeiras, sentiu o peso da falsidade. João o recebeu com um abraço apertado demais, sussurrando, obrigado por vir. Preciso de normalidade. Durante o jantar, conversas leves sobre política e futebol mascaravam o turbilhão interno. Tomás, correndo pela sala, perguntou inocentemente, tio Miguel, por que você não tem namorada? Miguel riu, porque eu gosto de meninos, lembra? Ana sorriu, tolerante, mas João engoliu em seco, evitando olhares. Após o jantar, enquanto Ana colocava Tomás na cama, João puxou Miguel para o jardim. Eu contei a Ricardo que sou casado. Ele terminou tudo, mas eu me sinto aliviado. E culpado. Miguel franziu a testa, você continuou vendo ele. João assentiu, envergonhado. Foi só mais uma vez, para esclarecer. A revelação feriu Miguel, ele se sentia cúmplice de uma traição. Isso não é sobre identidade, é adultério. Pensa em Ana. João rebateu, é sobre quem eu sou. Você, de todos, deveria entender. A discussão terminou com Miguel saindo irritado, questionando se a amizade valia o custo emocional. Dias depois, a crise familiar de João explodiu. Seus pais vieram visitar de Évora, trazendo doces regionais e expectativas. Durante o almoço de domingo, o pai, um agricultor aposentado, comentou casualmente sobre um vizinho que virou gay e abandonou a família, com tom de desprezo. João, tenso, defendeu, pai, as pessoas mudam. Não é crime. O pai riu, em nossa casa, homens de verdade constroem famílias. Ana, desconfortável, mudou de assunto, mas João ferveu por dentro. À noite, ligou para Miguel, eu não aguento mais essa hipocrisia. Quero contar tudo. Miguel, cauteloso, avisou, espera o momento certo. Perder tudo de uma vez pode te destruir. Mas João, impulsionado pela raiva, confrontou Ana naquela semana. Sentados na sala, com lágrimas nos olhos, ele confessou a atração por homens e o beijo com Ricardo. Ana, chocada, gritou, como você pôde? E agora, com o bebê a caminho? Ela chorou, sentindo-se traída não só pelo adultério, mas pela mentira fundamental. Eu te amava como você era. Ou achava que era. João implorou perdão, jurando que ainda amava, mas Ana pediu espaço, indo para a casa da irmã em Sintra. Tomás, confuso, perguntou pelo pai, e João se sentiu o vilão. Miguel, ao saber, visitou João. Você agiu impulsivamente. Agora, o que? João, abatido, admitiu, eu perdi tudo. Mas pelo menos sou honesto agora. Miguel o abraçou, mas internamente debatia, era honestidade ou egoísmo. Ele próprio enfrentara a rejeição, mas sem dependentes. A sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda julgava duramente, amigos comuns começaram a fofocar, e João notou olhares no trabalho. A pressão social se manifestou quando o pai de João ligou, furioso após Ana contar à família. Você envergonha nossa linhagem. Não venha mais aqui. João, devastado, questionou sua escolha, valia a pena a liberdade pelo isolamento. Miguel, tentando ajudar, o levou a um grupo de apoio LGBTQ+, em Lisboa, onde homens compartilhavam histórias semelhantes. Lá, João ouviu sobre divórcios dolorosos e reconciliações, mas também sobre suicídios e depressão. Eu não quero ser estatística, disse a Miguel. Entretanto, Miguel lidava com seu próprio conflito, sentimentos por João ressurgiam. Numa caminhada pelo Tejo, João confessou, você sempre foi o único que me entendia. Talvez haja algo mais. Miguel recuou, não agora. Você está vulnerável. Mas o momento plantou sementes de complicação, misturando amizade com atração. Com Ana pedindo divórcio, João se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel, alegando necessidade de apoio. Só até eu me reorganizar, disse. Miguel concordou, mas a proximidade intensificou as tensões.
Acordar com João na cozinha, preparando café, evocava intimidade perigosa. Uma noite, após vinho demais, João se aproximou. Eu acho que sinto algo por você. Miguel, coração disparado, o afastou. Isso seria traição à nossa amizade. Você precisa se curar primeiro. João recuou, envergonhado, mas o incidente criou um abismo de constrangimento. No trabalho, João enfrentou discriminação sutil, colegas cochichavam, e um projeto importante foi realocado. Eles acham que sou instável, desabafou. Miguel, solidário, o incentivou a lutar. Portugal tem leis contra a discriminação. Denuncie. Mas João hesitava, temendo mais exposição. Sua mãe, mais compreensiva que o pai, ligou secretamente. Eu te amo, filho, mas seu pai está destruído. Dê tempo. Aquela ligação trouxe esperança, mas também culpa. João via o preço que sua família pagava. Ana, por sua vez, exigia custódia total de Tomás e do bebê por nascer, argumentando a instabilidade emocional de João. Numa reunião com advogados em Lisboa, a atmosfera era hostil. Você mentiu por anos, acusou Ana. João, lágrimas nos olhos, rebateu. Eu menti para mim mesmo. Miguel, como testemunha, defendeu João. Ele está buscando ajuda. Merece ser pai. Mas o juiz, conservador, inclinava-se para Ana, refletindo preconceitos sociais persistentes. Miguel, sobrecarregado, confidenciou a um amigo. Estou pagando o preço pela honestidade dele. Seu próprio passado ressurgia, aos 20, ao contar aos pais, fora expulso de casa temporariamente. Agora, via João repetir o ciclo, mas com mais perdas. Uma briga eclodiu quando João descobriu que Miguel havia conversado com Ana, tentando mediar. Você me traiu, gritou João. Miguel rebateu, estou tentando salvar o que resta da sua família. A reconciliação veio devagar, com João admitindo, eu te arrastei para isso. Desculpa. A sociedade ampliava o drama. Num evento familiar de Miguel, primos comentavam o amigo problemático, forçando Miguel a defender, identidade não é problema. Isso o isolou de alguns parentes, revivendo velhas feridas. João, buscando redenção, voluntariou-se numa ONG LGBTQ+ em Porto, ajudando jovens em crise. Lá, conheceu histórias que o fizeram refletir. Eu poderia ter evitado isso se fosse honesto mais cedo. Mas uma traição maior veio quando Ricardo, o colega de Coimbra, contatou Ana anonimamente, revelando detalhes do affair. Ana, furiosa, usou isso no tribunal. Ele não é confiável. João, devastado, confrontou Ricardo, porque... Ricardo, você me usou. Aquela revelação abalou João, questionando suas escolhas. Era ele a vítima ou o culpado? Miguel, vendo João afundar, o confrontou. Você precisa assumir as consequências. Pare de culpar os outros. Isso levou a uma reflexão profunda, com João escrevendo uma carta aos pais, explicando sua jornada. A mãe respondeu positivamente, mas o pai manteve silêncio. Com o divórcio finalizado, João ganhou visitas supervisionadas a Tomás, mas perdeu a casa e parte da estabilidade financeira. Morando sozinho agora num estúdio em Benfica, ele reconstruía a vida, mas a solidão o consumia. Miguel, distanciado após a briga, refletia sobre seu papel. Havia ele encorajado demais. Numa terapia que finalmente aceitou, João explorou raízes, repressão familiar, expectativas sociais em Portugal, onde o futebol e o machismo ainda ditavam normas. Uma reaproximação ocorreu num festival em Lisboa, o PRID, onde Miguel participava. João apareceu, tímido, quero aprender a ser eu mesmo. Eles caminharam entre bandeiras arco-íris, discutindo futuro. Eu machuquei muita gente, admitiu João. Miguel, mas você acordou. Isso conta. A amizade se fortalecia, mas com limites claros. A família de João começou a rachar, a mãe o visitou secretamente, trazendo fotos de Tomás. Seu pai está amolecendo, mas orgulhoso demais. João chorou, vendo o custo, isolamento do filho. Ana, com o bebê nascido, uma menina chamada Sofia, permitiu uma visita. Para as crianças, disse friamente. João segurou Sofia, prometendo ser melhor pai, mesmo de longe. No trabalho, João enfrentou um ultimato. Rumores afetavam sua performance. Ele pediu demissão, abrindo uma consultoria própria, focada em sustentabilidade. Vou construir do zero, disse a Miguel. Isso marcou uma virada, de vítima a agente de mudança. Mas uma decisão controversa veio quando João decidiu se assumir publicamente num post no LinkedIn, compartilhando sua história para ajudar outros.
Reações mistas, apoio de progressistas, ódio de conservadores. Seu pai, enfurecido, cortou contato definitivo. Você escolheu isso, disse numa ligação final. João, abalado, questionou, era coragem ou egoísmo? Miguel, inspirado, reconectou com sua família, convidando-os para um jantar. Vamos falar abertamente. Seus pais, envelhecidos, admitiram erros passados. Nós mudamos com o tempo. Aquela reconciliação contrastava com o isolamento de João, destacando escolhas diferentes. Uma confrontação final ocorreu quando Ana acusou João de influenciar Tomás negativamente. Ele pergunta por que o papai gosta de meninos. João defendeu, vou ensinar tolerância. Isso levou a uma mediação, onde Miguel testemunhou novamente, enfatizando o bem-estar das crianças. João, transformado, começou a namorar um homem de forma discreta, mas honesta. Sem mentiras dessa vez. Miguel aprovou, mas sentiu uma pontada, e se ele tivesse confessado seus sentimentos? Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. João, agora aos 33, vivia em Lisboa com um parceiro estável, mas via Tomás e Sofia apenas nos fins de semana. O preço da verdade, refletia. Miguel, aos 31, casado com outro homem, via João como irmão, mas a amizade carregava memórias dolorosas. Numa reunião familiar improvisada, o pai de João apareceu inesperadamente, após um infarto que o fez repensar. Eu errei, filho. Perdoe-me. Lágrimas fluíram, e a reconciliação lenta começou, mas com condições, nada de exibições públicas. Ana, recasada, permitiu mais contato, reconhecendo o crescimento de João. Você pagou caro, mas as crianças precisam de você. Tomás, agora 7, perguntava curiosamente sobre a vida de João, aprendendo lições de aceitação. Sofia, crescendo, via o pai como herói, apesar das falhas. Miguel e João refletiam numa caminhada pelo Chiado. Nossas escolhas nos definem, disse Miguel. João assentiu, mas o custo. Famílias destruídas, corações partidos. Eles debateram maltanéticos, era certo priorizar a identidade sobre a estabilidade familiar. Em Portugal, com avanços legais mas barreiras culturais, histórias como a deles multiplicavam-se, inspirando debates em mídia e fóruns. João fundou um grupo de apoio para homens casados em crise, compartilhando sua jornada. Não repitam meus erros, reflitam cedo. Miguel contribuiu, enfatizando empatia. Mas controvérsias surgiam, críticos acusavam de promover destruição familiar, enquanto apoiadores viam como liberação. No fim, João questionava, eu acordaria de novo, sabendo o preço. Miguel sorria, você é mais feliz agora. Mas a dúvida persistia, e quando as tensões sociais? A honestidade absoluta vale o sacrifício de laços familiares, ou a repressão é um mal menor para preservar a harmonia?